Feliz com Jesus? Vou perguntar de novo, hein? Você está feliz com Jesus? Cristo tem feito algo sobrenatural na sua vida e é por isso que você está aqui. Porque Cristo tem sido tudo, como nós cantamos agora há pouco. De fato, Cristo tem sido a razão da nossa existência, o motivo de estar aqui. Eu quero honrar o convite dos pastores, amigos preciosos de longas datas. Poder estar aqui com a minha esposa, que vez ou outra ela consegue me acompanhar nas viagens, mas honrar também a vida dos meninos da minha banda que estão comigo aqui hoje, servindo ao Senhor em adoração, e dizer para vocês que é sempre um privilégio retornar a essa casa e poder repartir daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, ali na cidade de Chapadinha e na região. Como o pastor já mencionou, hoje nós cuidamos de 12 igrejas, são 12 pastores que nós estamos caminhando juntos ali para tocar aquela região do leste maranhense, crendo que Deus está fazendo um grande avivamento, um grande mover. Nós estamos com expectativa para aquilo que virá no amanhã. Você está cheio de expectativa, amém? E a conferência falando sobre andar no Espírito. E o ponto principal para essa verdade na vida de um crente é aquilo que está em Atos capítulo 6, o verso 4. Um texto muito conhecido. Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo, ou se puder projetar na versão ARA. Eu quero ler com você esse texto, de onde nós partiremos numa conversa nessa noite. Amém? E a minha expectativa é que aquilo que aconteceu em Atos possa acontecer ainda mais nessa noite. Que o Espírito continue a tocar pessoas ainda mais nessa noite. Essa é a minha expectativa. Essa é a minha oração. Nós trazemos um abraço ali da nossa igreja em Chapadinha. Eles estão lá fazendo a conferência, o retiro. E nós estamos aqui para servir essa casa, para servir vocês. E é uma alegria. Também quero fazer menção do Bernardo e da Leilane, que nos receberam com muito carinho, com muito cuidado ali, com muito zelo. São filhos e amigos preciosos que o Senhor nos deu nessa jornada de Chapadinha. E nós os amamos muito. Queria deixar registrado esse abraço a esse casal muito especial. Atos capítulo 6 e o verso 4, você encontrou? E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vou ler de novo. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Jesus, obrigado. Obrigado porque nós podemos, com tanta liberdade, nos expor a Tua palavra, Senhor. A expectativa da minha alma é que o Senhor continue ministrando, tocando e falando aos corações. O avivamento que aconteceu na casa de Cornélio aconteça nessa noite, mais uma vez, como tantas outras vezes o Senhor já fez aqui. Porque essa igreja é palco de avivamento, essa igreja ela é palco do mover de Deus. Esse ambiente é palco do sobrenatural de Deus. Esse ambiente é palco de cura, de libertação, de restauração. Essa igreja é palco, esse ambiente é palco, é cenáculo do agir sobrenatural do nosso Deus. Então a minha expectativa é que o Senhor faça como tantas outras vezes o Senhor já fez nesse lugar. Como tantas outras vezes o Senhor já se derramou aqui.
E o Senhor já salvou pessoas, e o Senhor já curou pessoas, e o Senhor já restaurou pessoas, aí o Senhor já visitou pessoas. Então, Pai, assim como tantas outras vezes o Senhor já fez nesse ambiente, então nós estamos totalmente submersos à Tua vontade, nós estamos submetidos à Tua vontade, rendidos à Tua vontade. Então, Espírito Santo, o Senhor já começou a operar desde os preparativos dessa conferência. O Senhor já começou a mover com liberdade desde os preparativos dessa conferência. Então, Senhor, eu creio, eu acredito sim. Há uma porção revelada, preparada sim para esses dias. Há uma porção preparada sim para essa noite. Há uma porção preparada sim para os corações. Há corações aqui como Cornélio que estão ansiosos e desejosos pela palavra. Há corações aqui que estão como Cornélio orando, pedindo a revelação da palavra, pedindo a manifestação da palavra. E assim como aconteceu na casa de Cornélio, que aconteça também mais uma vez nessa noite, aos corações famintos, aos corações sedentos, aos corações desesperados pela Tua palavra. Porque quando nós nos expomos à Tua palavra, porque quando nós, Senhor, estamos totalmente rendidos à Tua palavra, Senhor, algo sobrenatural acontece. Senhor, algo extraordinário acontece, algo divino acontece. Então nosso coração está sensível. Então nosso coração está totalmente preparado e faminto por mais da palavra. Onde estão os famintos nesse lugar? Vamos lá, se você é um faminto pela palavra, eu quero te dar mais uma oportunidade nessa noite, vamos lá. Eu sinto algo aqui. Eu sinto algo nesse ambiente, vamos lá. Eu sinto algo nesse ambiente, vamos lá. Você não precisa esperar um comando aqui de cima. Você não precisa esperar que o pastor Bruno Garreto diga o que você tem que fazer, mas vamos lá. Eu sei que há corações famintos e desejosos pela palavra. Não é o homem que faz, mas é o Senhor quem faz, amém? Então vamos lá, dê liberdade no seu coração para Ele, vamos lá. Se desconecta de tudo lá fora. As preocupações, aquilo que de repente rouba a tua paz, aquilo que de repente rouba o teu coração. Vamos lá, não permita que nada roube o teu coração nesse ambiente. Vamos lá, não permita que nada te distraia. Vamos mergulhar mais intenso. Vamos lá, vamos mergulhar mais intenso. Vamos. Eu já vejo pessoas aqui sendo tocadas. Vamos lá, tem pessoas sentindo essa doce presença e você também pode sentir. De repente você não está sentindo ainda, mas você pode sentir. Vamos lá. Vamos lá, tem alguém entendendo, vamos lá. Essa é uma casa, irmão, de liberdade. Então você pode gritar, você pode fazer aquilo que o Espírito Santo lhe ordenar a fazer. Vamos. Os apóstolos disseram: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Naqueles dias em Atos, a igreja estava começando, a igreja estava dando os primeiros passos. Houve uma contenda, houve uma necessidade. As viúvas gregas não estavam recebendo as suas porções diárias. Então eles foram até os apóstolos e disseram: olha, isso está acontecendo e nós precisamos de uma solução. Nós precisamos que seja feito alguma coisa. E os apóstolos dão essa resposta. E
E quando os apóstolos eles dão essa resposta, eles não estão dizendo que servir à mesa seja mais ou menos importante do que o ministério da oração. E quando os apóstolos eles dão essa resposta, eles não estão colocando numa ordem de escala de maior importância, mas eles estão dizendo, olha, cada um precisa entender qual é o seu papel, cada um precisa entender a necessidade. E a necessidade da igreja agora, de uma igreja que estava começando, de uma igreja que estava aflorando, eles disseram, a necessidade agora é que nós oremos. Que nós oremos, que nós nos dediquemos, que nós nos devotaremos, que nós nos consagremos à oração e à palavra. Existem 4 palavras para descrever o servir na Bíblia. Uma palavra hebraica e 4 palavras gregas. Uma das palavras mais conhecidas para servir é a palavra diaconel, de onde se origina a nossa palavra diácono. E diaconel, o exercício do diaconel é aquele que serve as mesas, mas é mais que isso, é aquele que ministra as mesas. Então quando alguém está servindo nessa casa, então quando alguém está servindo alguém, então quando alguém está servindo numa célula, então quando alguém está servindo num projeto, num movimento de evangelismo ou em qualquer outra área, quando você está servindo, você está mais do que servindo, você está ministrando a pessoas, é isso que é diaconel. Então os apóstolos eles não estão dizendo que o diaconel ele não seja importante. Os apóstolos estavam dizendo, olha, nós precisamos escolher pessoas para que também se dediquem a isto. Nós precisamos escolher pessoas para que também exerçam o seu diaconel. Mas nós, quanto a nós, precisamos nos devotar, nos entregar, nos dedicar, nos consagrar ao ministério da oração. Porque o ministério da oração é o seu sacerdócio em exercício. O ministério da oração é você entender que não existe mais o dogma do mediador. O ministério da oração é você entender que um novo e vivo caminho foi aberto. Eu e você podemos nos achegar junto ao trono da graça e que nós temos um supremo, um sumo sacerdote que também intercede por nós. Então, igreja linda do Senhor, entenda nessa noite que o ministério da oração é o teu sacerdócio em exercício. Faça-me entender nessa noite. Faça-me entender nessa noite. Então quando você ora, então quando você se dedica e se devota ao ministério da oração, você está exercendo o sacerdócio. Alô? A palavra que os apóstolos aplicam aqui, que nós traduzimos como dedicaremos, dedicar, é o grego proskrunatel. E ele fala sobre 4 aspectos. Deixa eu só te introduzir nessa palavra, só para você entender todo esse movimento que nós precisamos ter e desenvolver para de fato termos uma vida no Espírito. Então esse tema ele se refere a 4 coisas. Primeiro, pode se referir a coisas. Você está se dedicando a coisas. E quando fala de coisas, de modo geral, fala de ser perseverante. Eu tenho alunos lá em Chapadinha, que eu dou aula de música. Então eu estou treinando a próxima geração de adoradores. Então eu estou na quarta ou quinta turma, que eu dou aula para esses alunos e eu ensino eles a ministrarem. E eu fico feliz quando eu vejo esses alunos se dedicando no exercício e no treinamento daquele dom. E eles se dedicam, e eles se dedicam, e eles estudam. E o professor percebe quando o aluno se dedicou e quando não se dedicou. Você concorda comigo? Então o professor percebe. Se tem professor aqui na área, então você sabe do que eu estou falando. Então, o primeiro entendimento de se dedicar é você ser perseverante, não desistir. Alguns alunos de violão desistiram no meio do caminho, mas existem aqueles que perseveraram. E aqueles que foram diligentes, eles têm obtido sucesso, estão se tornando verdadeiros ministros de adoração na nossa casa.
Na segunda esfera, essa palavra dedicar fala sobre um lugar. Você se dedica a um lugar. E nesse aspecto se refere a você ser assíduo. Você comparece a todas as atividades daquele lugar. Por exemplo, um aluno numa escola, um aluno do ensino médio, ele precisa ser assíduo àquele lugar. Mas nós precisamos ser assíduos, acima de tudo, ao nosso lugar de oração. Eu sempre gosto de contar essa história. Quando eu era solteiro ainda na casa da minha mãe, lá na cidade de Matarroma, o meu lugar, eu dividi um quarto com um irmão. Nós somos 4, então eu tenho um irmão. Um abraço para ele, Adail. E nós dividimos o quarto, então ele era muito bagunceiro. E eu queria orar. Então, para que eu pudesse ter privacidade e eu pudesse ter um lugar isolado, eu ia para o quintal, na casa da minha mãe, onde tem um pé de jaca. Até hoje esse pé de jaca está lá. É a jaca mais doce que eu já comi, irmãos. Você é inteligente e sabe que não é sobre jaca que eu estou pregando, mas sobre ter um lugar. E sobre você ser diligente àquele lugar. E eu lembro que quando eu chegava do trabalho meio-dia, então eu corria para debaixo daquele pé de jaca. Eu pegava a minha Bíblia e eu ficava lá com o Senhor, clamando: vem, Espírito Santo. Você entende o que eu estou falando? Então quando os apóstolos disseram, nós nos dedicaremos, ele está dizendo, olha, eu preciso comparecer assiduamente nesse lugar de oração, nesse lugar de me prostrar. Eu sei, tem gente que diz assim, pastor, eu oro em todo tempo, eu oro em todo lugar, eu oro andando na rua, eu oro dirigindo o meu carro, eu oro lavando a minha louça, eu oro pilotando a minha moto. Eu sei, mas nós precisamos ter um lugar para orar, nós precisamos ter um lugar para nos dedicar, nós precisamos ter um lugar para assiduamente estarmos ali, prostrados, dizendo, Senhor, eu estou aqui de novo, Senhor, eu te quero de novo, Senhor, eu preciso ser tocado de novo, Senhor, eu preciso de novo. Então quando os apóstolos disseram, nós nos dedicaremos, eles estavam dizendo, olha, nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer, para que o nosso ambiente de oração seja preservado, para que o nosso ambiente de oração seja resguardado. Você está comigo? O terceiro nível de você se dedicar no grego é sobre você acompanhar alguém. Lembra quando o apóstolo Paulo fala sobre o ministério de exortar? Exortar não é você, corrigir alguém, como a gente pensou durante muito tempo. O irmão vai exortar fulano agora. E a gente tinha na cabeça que era aquela coisa dura, aquela coisa, Não. Paulo fala que é trazer ao lado e andar junto. É você caminhar junto. Então no terceiro nível, a palavra dedicar, no grego ela fala de você estar perto, servir alguém, se dedicar a alguém continuamente. Então o que a gente pode entender sobre oração é que nós precisamos nos dedicar a isso. Assim como nos dedicamos no nosso casamento, a nossa esposa, ou os pais se dedicam aos filhos, ou um empreendedor se dedica à sua empresa, aos seus negócios. Então ele está dizendo, nós precisamos nos dedicar ao ministério da oração, cuidar dele como uma pessoa. Nós precisamos estar perto, e isso precisa ser contínuo. E no quarto nível, o que eles estão dizendo é, olha, você precisa suportar, você precisa aguentar. O ministério da oração, querido, é sobre prevalecer no ambiente secreto. Eu acho que você não entendeu. O ministério da oração fala sobre prevalecermos no lugar secreto. O ministério da oração fala sobre suportarmos, aguentarmos no lugar secreto, não como algo pesado,
A palavra proskunatel não significa algo pesado, penoso, algo que nos martirize. Não, 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 não. Não é esse o sentido. Mas fala de você estar num lugar de constante permanência pela busca. Pela busca. No Velho Testamento, o profeta Oséias foi usado por Deus para nos dizer: é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Nós cantamos isso agora há pouco. E sabe, quando o profeta Oséias fala de buscar até que Ele venha, ele estava se referindo, é tempo de buscar até que Ele venha para dentro. Irmãos, e eu quero te lembrar nessa noite, Ele já veio, Ele já está dentro. Então agora o que compete a nós é permanecermos nesse lugar, é suportarmos, é vencermos toda e qualquer distração. Então o ministério da oração é o ministério da permanência, é o ministério da dedicação. Charles Finney diz que a oração prevalecente ou eficaz é aquela que alcança a bênção que busca. Então os apóstolos não estavam dizendo que servir as mesas não era importante. Então os apóstolos não estavam dizendo que servir as mesas não era necessário. Pelo contrário, eles disseram: vamos levantar 7 homens para exercerem o diaconel. Eles vão ministrar a pessoas. Então você pode virar para o lado, alguém que está do seu lado. Deixa eu mexer um pouquinho com você. Você está muito quieto. Olha para quem está do seu lado com muito carinho, com muita ternura. Muito carinho, muita ternura. E diga para ela assim: meu querido ou minha querida, diga para ela: meu querido, quando você serve, você está ministrando a pessoas. Sabe, é mais do que colocar um copo com água na mesa. Você está ministrando a pessoas. Isso é diaconel. E isto é importante. E para isso, os apóstolos disseram: nós precisamos de alguém que também faça esse serviço. Mas nós precisamos permanecer no lugar da oração. Na versão da Bíblia Viva, diz assim: nós precisamos gastar todo o nosso tempo no lugar da oração. Você está aí comigo, irmão? E quando você lê a respeito da igreja primitiva, então era uma igreja que aprendeu a permanecer no lugar da oração. Agora é interessante porque o capítulo 6 ele inicia dizendo que houve uma necessidade. Qual era a necessidade? As mesas precisavam ser servidas. Sempre vai haver uma necessidade que vai te motivar, que vai te empurrar para uma ação. Não é diferente com a oração. Você percebe que, vez por outra, parece que Deus precisa nos dar um empurrãozinho para orar? Parece que quando tudo está tranquilo, as águas estão tranquilas, o mar está calmo, os ventos estão calmos, então de repente parece que vem uma tempestade, e essa tempestade nos empurra para o lugar da oração. Você está comigo aí? Porque sempre vai haver uma necessidade para nos empurrar para o lugar da oração. Sempre vai haver uma necessidade para que possamos servir as mesas. Mas sabe, queridos, qual é a verdadeira necessidade da igreja do Senhor Jesus nos últimos dias? Orar. Orar e orar de novo. Nós temos nos tornado muito bons em servir. Servir a cidade, servir a comunidade, servir no ambiente de culto, servir na célula, servir no ministério. Mas existe uma necessidade que o Espírito está bradando para a igreja. Orar, orar, orar. Como cantava a pastora Ludmila Feber: eu vou
Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como. Tua presença, eu vou. Já estou indo ao teu encontro. Diz para ele: Senhor, estou indo. Não, pode deixar aqui, pode deixar aqui. Eu vou, pode deixar aqui. Já estou indo ao teu encontro. Diz: Senhor, estou indo ao teu encontro. Diz: eu vou. Já estou indo ao teu encontro. Diz pra ele: eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Será que você pode gritar isso nessa noite? Eu vou. Já estou indo ao teu encontro.
Já estou indo, manarara, meu Deus, meu Deus. Tem gente entrando, tem gente entrando, tem gente entrando. Tem gente entrando, vamos lá. Tem gente entrando, vamos lá. Eu vou. Já estou indo ao teu irmão. Entra, irmão, entra, irmão, entra, irmão, entra. Remana, vamos lá, entra. Eu vou. Hey! Já estou indo ao teu. Hey, vamos. Remanayarara, vamos. Hey, remanayarara, vamos. Eu vou. Já estou indo, estou chegando. Papai. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro. Ei, Remanayara, vamos. Entra. Remanayara, entra. Eu vou. Remanayara, toca, Espírito Santo. Remanayara, vamos. Remanayama, serequete, Remanaseke, vamos. Oh, Remanayara, mais. Hey, mais. Hey. Remanayara, manase. Vamos, tem mais. Oh, Remanayara, mananama. Hey, mergulha mais. Mergulha mais. Hey, mais. Ei, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Mais. Ei, mais, Espírito. Premanará, mais. Ei, mais. Ei, mergulha, irmão. Ei, mais. Mergulha. Mergulha. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Mais. Ei, eu vou. Mais. Vamos, irmão. Mais. Ore em línguas. Se você ainda não tem o dom, receba o dom. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Mais. Oh, nem que seja. Ele te chama pro secreto. Nem que seja pra ficarmos. Ei, meu Deus. Mais. Ele te chama pro secreto. Mais. Libera mais. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Vamos. Deixa o fogo pegar, irmão. Libera tudo. Tem uma dança dentro de você para ser liberado. Tem uma canção dentro de você para ser liberada.
estou indo ao teu encontro, Senhor. Mais, mais, ei, mais, vamos lá, mais, ei, mais, mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, mais, ei, que Ele proporcione uma nova experiência, vamos lá, que Ele proporcione uma nova experiência, vamos lá, ei, mais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais Espírito Santo, mais, Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais, vamos lá, irmão, é a medida da sua fé, qual a medida da sua fé, vamos lá, tem gente jogada no chão, tem gente com a boca no pó, ei, vamos, vamos, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais, me deixa morar, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais, me deixa morar, eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua, eu só quero tua presença, vamos, hoje não vou te pedir nada, esse é o ambiente, levantar a minha voz pra te dizer, será que você pode entregar tudo, eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que eu não vou sair desse lugar, eu não
da oração, irmãos, não é o ministério da obrigação. O ministério da oração é o ministério da devoção. Ah, Jesus. Eu vou repetir isso. O ministério da oração não é o ministério da obrigação, é o ministério da devoção. Por isso os apóstolos disseram: nós nos devotaremos à oração. Esse é o encargo daqueles que desejam andar no Espírito, como Paulo. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. Me dê mais alguns minutos, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas me dê mais alguns minutos. Cornélio ainda não havia recebido a palavra. Segura suave. Cornélio ainda não havia recebido a palavra. De alguma maneira, escuta isso. De alguma maneira, Cornélio aprendeu sobre oração. A igreja estava iniciando naqueles dias. Havia uma severa perseguição contra a igreja naqueles dias. Mas de alguma maneira, Cornélio, que não era judeu, ele era da corte chamada italiana, era um estrangeiro de uma outra cultura, de um outro povo, de um outro Deus, mas de alguma maneira Cornélio aprendeu a orar. E a Bíblia diz em Atos capítulo 10 que Cornélio orava e toda a sua casa também orava. Eu imagino Cornélio chamando os meninos, chamando as crianças: vamos orar, meus filhos. E ele sentava ao redor da mesa e ele dedicava um tempo à oração. E pelo que se lê em Atos capítulo 10, era algo rotineiro. Ele era assíduo no lugar da oração. Você não entendeu, eu vou repetir. Cornélio era assíduo no lugar da oração. O texto diz que ele estava a hora nona orando, como era de costume. Ei, ele estava a hora nona orando, como era de costume, quando de repente um anjo aparece a Cornélio. Em outras palavras, irmãos, era como se aquele anjo dissesse: Cornélio, te falta uma coisa. Você já sabe orar, você é piedoso nas esmolas, mas Cornélio, te falta a palavra. Então Cornélio, manda chamar Pedro, Cornélio, porque Pedro vai te expor a palavra. E diz o texto, Atos capítulo 10 e o verso 44, que enquanto Pedro pregava a palavra, enquanto Pedro ministrava a palavra, o Espírito Santo encheu a casa de Cornélio. Meu Deus, será que tem alguém aqui? Eu não quero mais
Cornélio sabia orar. Cornélio era generoso. Cornélio ministrava as suas esmolas. Mas o anjo lhe disse: te falta uma coisa, a palavra. Irmão, não sei se esse texto queima no teu espírito, como está queimando no meu espírito. Se Cornélio tivesse ficado só na experiência com o anjo, pastor, ele teria fundado uma seita, a seita de Cornélio. Sabe por quê, irmão? Porque experiências são boas, aceitáveis, mas elas não substituem o lugar da palavra. Então o anjo disse: Cornélio, você precisa da palavra. Tem um homem, tem um homem, ele chama Pedro. Manda buscar Pedro. Irmãos, tem Cornélios aqui nessa casa. Tem Cornélios que estão famintos pela palavra. Sim, sim, sim. Mas você também precisa ser um Pedro. Você também precisa levar a palavra para Cornélios que estão lá fora, precisando da palavra. Alguém está aqui na frente dizendo: eu quero ser esse Pedro. Se tem Pedros e Cornélios, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você também. Ei, se é você essa pessoa, faminto pela palavra, você pode vir aqui na frente. A presença do